Queridos amigos que acompanham o canal, o mercado hoje em euforia devido aos dados de inflação. Calma, pessoal, porque tem muita maracutaia nessa história. Nosso canal serve exatamente para isso, trazer aí as questões que a mídia principal, os outros canais não trazem. E o mais importante, né, gente? Vejam o Silicon Valley Bank, que realmente foi uma jogada genial das autoridades terem salvado esse banco logo no início, não deixou se contagiar tanto o mercado, mas ainda temos muitas questões a serem compreendidas, tá certo, pessoal? Vejam aí, né, como se fosse o japonês da Federal na frente do Silicon Valley, e esse pepino continua. Mas calma, pessoal, vamos então analisar primeiro a questão aí que deixou o mercado tão feliz. Cuidado com a lacuna fechada, a faixa superior da taxa básica de juros do Fed está agora novamente ligeiramente acima da taxa principal dos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos, o que provavelmente significa que o Fed terminou de subir, mas o CPI do núcleo teimosamente alto provavelmente significa que o Fed fará outra alta de 25 pontos base, né? Esse gráfico está realmente impressionante, maravilhoso, né, pessoal? Falamos aí que o mercado tem alguns jacarezinhos que abrem as bocas, né, mas eles têm que fechar, não tem jeito. Pessoal, é histórico, é cíclico, né? Quantas vezes já falamos aqui? Então são sempre os mesmos comportamentos, né? E se são realmente os mesmos comportamentos, nós simplesmente não poderemos sair, né, desse ciclo sem um grande crash, gente. Poucas pessoas entendem isso. Mas voltando aqui novamente para o gráfico, né? Vejam então como o Fed subiu as taxas em amarelo e a inflação, né, subiu aí 9%, chegou então no meio do ano, né, passado, e aí veio caindo, e agora estão falando aí em 5% de inflação anual. Finalmente, né, então, os juros chegaram ao mesmo ponto da inflação, lembrando que a inflação, né, a meta é 2%, se ficar um pouquinho acima, não tem problema, mas sim, né, ainda está distante do ideal. Tá certo, gente? Mas o mais importante dessa história toda, né? Opa, deixa eu colocar aqui, depois eu volto lá. O mais importante dessa história toda, pessoal, é aquilo que eu sempre falo aqui. Vejam então as comparações entre 2022 e 2023. O que caiu bastante foram os combustíveis. Talvez por isso, né, que o Oriente tenha voltado a produzir menos, exatamente para começar de novo a cutucar essa inflação aqui no Ocidente. Será que isso daí vai dar algum resultado? Veremos, né? Mas o que é o mais importante aqui que eu queria trazer para vocês é exatamente isso, ó. A questão aí de eletricidade, comida, né? Carros novos, transporte, pessoal. Olha aí, food away from home, a comida tanto dentro como fora de casa, né? Ou até mesmo subiu um pouco ou caiu muito pouco, né? Então, sim, esse índice ele é muito adulterado com coisas que as pessoas não utilizam, né? Então isso daí é um alerta vermelho, mas sem dúvida nenhuma o maior alerta vermelho é que a meta, né, ainda é 2%, e por incrível que pareça, mesmo com essa diminuição, a meta ainda está distante. Então, voltando aqui, gente, olhem como, né, as narrativas aí foram caindo. Quem não se lembra que há muito pouco tempo atrás o Powell disse que a inflação seria transitória, muitos grandes investidores defenderam essa tese, né, e o mercado se mostrou aí completamente enganado. Então sim, tiveram que ser feitos muitos ajustes, muitos aumentos nos juros, até a ponto, né, de causar esse estresse bancário enorme, que ainda não terminou, muito pelo contrário, pessoal, está só no começo, né? Essa é sem dúvida nenhuma a questão mais importante, e por isso que será sim necessário mais 25 pontos base, gente, né? Então não apenas o problema não acabou, como eles ainda vão ter que subir mais um pouquinho. São questões de narrativas, né, gente? Quando o crash realmente se apresentar, aí eu acredito, né, que eles vão lá e vão baixar os juros com muita força,
Será que eles vão conseguir imitar 2008 e deixar aí várias décadas com a bolsa ainda subindo? Tudo nos leva a crer que sim, né, gente? Se o sistema sobreviver, é exatamente isso que vai ocorrer. Aqui no Brasil, quem diria, o dólar novamente abaixo dos R$ 5, né? Que muitos analistas já estão dizendo que isso é um absurdo sem tamanho. Eu falo todo santo dia aqui, não há como o Brasil produzir mais, pessoal. Trouxeram de volta, né, um poder que só pensa em dividir, em dificultar a produção, em fazer com que o Estado tenha um poder maior na economia. Gente, o Estado, principalmente com essa galera aí, né, já mudaram tudo, o marco do saneamento, o marco das estatais, são os velhos petrolões, mensalões, né, é isso que o Brasil vai produzir, tá certo? E estamos com um país com muitos mais problemas, muito mais inflado, né, do que há 10 anos atrás, aí, quando começaram os nossos reais problemas, e aí o dólar vai lá e cai desse jeito ainda. De novo, gente, só o tempo dirá, né? Será que ainda tem participação daquele meio trilhão que o governo dos Estados Unidos gerou? Lógico, né, gente? É muito dinheiro, pessoal, mas muito dinheiro está então reverberando ainda nesses ativos ultra especulativos como os emergentes e as criptomoedas explodindo de novo, tá certo? Gente, nesse final de semana, lá na área de novidades de mercado, tanto aqui no YouTube quanto lá no Kiwi, estamos trazendo agora alertas do próprio FMI, né? Se as coisas estão mais tranquilas, por que é que primeiro o Jamie Dimon falou aí a semana passada, nós trouxemos, e agora o FMI está fazendo tantos alertas, né, que o problema é pior, que o crescimento vai ser severamente afetado, é muito cedo, né, para comemorar. Então, o que será que há por trás disso? Estamos trazendo lá na nossa área de e-mails. E aí também no Telegram, muitas pessoas entrando, pessoal, agradeço. Vamos deixar lá, gente, de novo, né, como nosso segundo canal, caso o nosso YouTube caia, né, se tivermos aí passando de novo por momentos de exceção, que já tivemos no Brasil, já tivemos no mundo, precisamos de outro canal, então não deixe de nos seguir lá. E se você está chegando agora, se inscreva, comente, curta, compartilhe. Essa propaganda boca a boca é a mais importante para a gente, pessoal. E se gosta muito do nosso trabalho, considere entrar em alguma área paga, que isso nos ajuda aqui, né? A comprar umas coxinhas aí. Twitter e Instagram, gente, o dia inteiro também postando material de primeira, tá certo? E aí está, né, gente? Então, olhem mais um grande, né, gráfico aí sobre como a corrida bancária continua assim a todo vapor, tá certo? Estamos falando de uma inflação que está muito alta, de um juros alto que já destruiu muito o banco, mas o principal que tivemos em 2023 é a perda da confiança. Então estamos falando aí de depósitos bancários nos Estados Unidos, né? Vejam aí que pegaram 74 a 2023, 49 anos, né? Quase 50 anos aí, jamais tivemos um comportamento como esse. Gente, eu costumo brincar aqui no canal, né, que você não precisa ser economista, você não precisa nem conhecer gráfico, né? Qualquer gráfico assim importante que você veja com um padrão, né, muito fora do que foi nos últimos anos, principalmente a quantidade de anos, décadas, é porque a coisa está muito feia, gente, muito feia. Falamos aí de depósitos, falamos de juros, falamos de inflação, todos esses dados, gente, batendo aí 40, 50 anos. Então, é impossível imaginar que um ciclo econômico que está se fechando, sendo mostrado dessas formas no cálculo, não trará, né, uma grande capitulação de todos os mercados, né? Isso vai sobrar até para o ouro, até para imóveis, gente. Isso daí vai ser realmente muito sério. E vejam que interessante também, né? Que gráfico excelente, pessoal. Que gráfico excelente. Precisa conhecer um pouquinho, né, de economia, mas eu vou dar aqui uma destrinchada para vocês, tá certo? Qual é a diferença do soft e do hard landing, né? Que é o quê? A aterrissagem, gente, brusca ou suave,
tá certo? Muito simples, né? Muito simples. São os Easy Lending Standards, né? O que seria isso daí? Os padrões de afrouxamento de empréstimos, né? Ou aperto, ou aperta ou afrouxa, né, gente? Vamos pensar assim, a natureza, né, a economia é cíclica, então ora aperta, ora afrouxa, e é exatamente aí que a gente vê quando teria um soft landing. Se você tiver um problema, né, mas os bancos não responderem apertando demais os seus empréstimos, você consegue ter um soft landing. Vejam que temos vários exemplos aqui, ó. Em 2018, inclusive, né, que teve um flash crash ali na bolsa também, foi um soft landing. Por quê? Porque os bancos, eles não apertaram tanto as condições de empréstimo, né, pessoal? Pensem o seguinte, quando alguém precisa de dinheiro, uma empresa, né, ela tem que ir lá no banco, ela tem que comprovar que ela tem um plano de negócio sólido, né, que realmente o dinheiro está sendo bem utilizado para ampliar o negócio. E aí, dependendo do momento, o banco se torna mais severo, né, ou mais displicente para emprestar. Vamos concordar com isso, pessoal? Não é exatamente assim? E é exatamente nos momentos que os bancos apertam demais as condições, ou seja, eles só emprestam para quem já tem muito dinheiro, né? É exatamente nesses momentos que temos os hard landings. Porque, pessoal, mesmo com tanta, né, bizarrice que temos hoje no sistema financeiro, onde só aqueles que têm favores dos governantes conseguem se dar bem, mesmo num momento como esse, pessoal, o crédito é muito importante. O sistema vive de crédito, né, pessoal? Mais do que nunca. É incrível a quantidade de empresas que nem lucro dá ainda, gente. É muita coisa, né? Então, num cenário desse, se você aperta demais, não tem como, gente. Vira um hard landing, né? É exatamente isso que o gráfico está mostrando. Como o tightening standards, aí, então o aperto na hora de conceder o empréstimo já está muito alto, né? Já está muito alto. E é óbvio, né, que isso tem ali suas origens nesse pessoal sacando a grana dos bancos. Tá certo? Ninguém vai emprestar dinheiro, gente, mesmo, né? Se não tiver com os bolsos muito cheios, mas muito cheios. Tá certo? Então é isso que está causando, né, esse problema nos empréstimos, e sim, isso tende a trazer um enorme problema para o sistema. E principalmente, né, pessoal, vejam aí os small business, né? Os small business são exatamente os negócios que quebram, gente. Os pequenos negócios não vão ter crédito, ponto final. Olha aí o que eu falo, todo dia eu trago aqui gráficos de 30, 40, 50 anos, né? E novamente aí, ó, 43 anos. 43 anos. Nunca eles disseram, os small business, né, os negócios menores, que é um tempo ruim para você se expandir, né? Claro, uma causa direta do que a gente acabou de ver. Crédito curto, expansão curta, pessoal. Empresas quebram, empresas falem, não tem como, né? É simplesmente uma lógica natural. Maravilha, gente. Aí mais um gráfico, né? Olha aí o que eu falo. Quando você realmente tem uma tendência aí por muitos anos, décadas, e ela cai, é algo muito sério, e foi exatamente isso que ocorreu novamente, né? Assets and Liabilities of Commercial Banks. Então é exatamente isso, 310 bilhões em 2 semanas, né, que saíram aí dos bancos. Isso é enorme. Pessoal, não tem como olhar um gráfico desse, tá certo, e ficar tranquilo. Por isso que Jamie Dimon, FMI, Goldman Sachs, todo dia praticamente, né, eles fazem um alerta, estão falando tanto sobre isso e não deixam esse assunto morrer. Como estou fazendo, gente, em todos os vídeos, vale lembrar o que ocorreu, as notícias vão, né, intercalando, e nós esquecemos a nossa história recente. Então, um dos maiores bancos da Europa, o segundo maior banco da Suíça, quebrou, e o governo suíço, que era, né, um dos mais sigilosos, mais confiáveis do mundo, simplesmente foi lá e obrigou o UBS, que é um outro banco enorme, a comprar, né, o Credit Suisse. Então é disso que estamos falando, mas como sempre eu falo, vale lembrar que depois das grandes quedas vem sempre as grandes altas, então não é motivo para se desesperar, tirar os cabelos, tirar as calças, pisar em cima, não, gente.
são ciclos, é sempre a mesma coisa, certo? E por falar em ciclos, né, estamos também no momento aí de maior short quase da história, tá certo? Passando aí momentos graves, né, que tivemos. Então quem quiser entender o que é isso, temos aí o nosso cursinho de opções, 4 vezes, boleto, Pix, e a nossa área também semanal, onde discutimos códigos, estratégias, valores. Gente, não é recomendação de compra e venda. Se quiser ficar rico, né, tem que procurar outra coisa, que aqui no nosso canal é só estudo, tá certo? E que figura dantesca foi essa, né, gente? Tem um vídeo lá no Portal 137, também o link está na descrição. Obrigado, hein, a todos que assistiram aí, fez realmente muito sucesso. Eu vou lançar, inclusive, um segundo vídeo, né? Tem muitas outras informações aí dessa galera que parece até histórias alienígenas, né, gente? Tão diferente que é do que a gente está acostumado. E a mídia, né, acobertando, a Globo News falou que era só uma brincadeira, né? Que coisa linda, são realmente a perversidade, né, gente? Jornalística que temos no Brasil é algo assim que supera todas as nações, tá certo, pessoal? Então, não deixem de ver o vídeo aí, que todos tenham uma excelente noite, um grande abraço!